20 minutos se encerram na próxima sexta-feira as inscrições, né, para a disputa, uma disputa muito importante que é aí os homens e mulheres que irão defender aí a sociedade no Conselho Tutelar dos municípios do nosso Brasil. E a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a doutora Uliana Lemos, promotora de justiça, a Sabrina Russell, ela que é membro da Comissão das Eleições do Conselho de São Fernando, Verusca Medeiros, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Timbaúba dos Batistas, e a Evaneide Nóbrega, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Serra Negra do Norte. Daqui a pouco vamos também receber o José Carlos, que é membro da Comissão das Eleições do Conselho aqui do município de Caicó. Doutora Uliana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Estamos diante de uma eleição muito séria, é um momento muito importante para que toda a sociedade ela possa marcar presença também. Bom dia, doutora Uliana, que seja bem-vinda ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Quero primeiro registrar minha alegria de estar aqui presente nessa rádio tão importante, né, que tem tantos ouvintes aqui na nossa comarca de Caicó. E nós viemos aqui hoje justamente para falar um pouco sobre o processo de escolha de conselheiros tutelares aqui da comarca de Caicó. É um processo unificado, Marcos Dantas, que acontece ao mesmo tempo em todo o Brasil, né, a cada 4 anos, após as eleições presidenciais, no ano seguinte, ocorrem essas eleições. No caso, não são eleições, né? É processo de escolha, a nomenclatura mais correta, porque não tem esse caráter eleitoral político, digamos assim, né? No sentido estrito da palavra. É um processo de escolha que irá ocorrer no dia 1º de outubro, né, de 2023. E as inscrições estão abertas em toda a comarca, ou seja, Caicó, Serra Negra, São Fernando e o município de Timbaúba dos Batistas, no nosso caso específico, né? E irão ocorrer até sexta-feira agora. Então, a gente veio aqui justamente para conclamar aquelas pessoas que têm vocação para a defesa da criança e do adolescente a fazerem as suas inscrições. É uma função muito nobre, a de conselheiro tutelar, é essencial, né, para que você tenha a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Né? Então, esse processo de escolha já se iniciou a partir do registro, né, das candidaturas, e estão abertas os conselhos municipais de cada município que tem essa incumbência de acompanhar e, enfim, produzir todos os atos necessários até o dia do pleito, né, que é no dia 1º de outubro, inclusive no dia promover todas a fiscalização, a apuração, isso tudo com a presença do Ministério Público em todas as etapas. O Ministério Público fiscaliza, né, todo esse processo. E é isso, eu vou dar a palavra também para cada município, falar um pouquinho da sua realidade e fico aqui à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Eu só queria, antes de passar para as nossas convidadas também aqui, porque assim, a senhora falou que é um momento muito nobre, muito importante nessa questão do processo de escolha dos conselheiros. É preocupante quando a gente toma conhecimento de que a procura pelas inscrições, pelos registros, está muito baixa em todo o Brasil? E isso é preocupante, Marcos, e por isso que a gente vai dar uma ênfase, né, maior. Ontem a gente teve uma reunião no Ministério Público e foi falado nessa baixa procura em geral, né? E é preocupante, sim, porque é uma função essencial, né? Não tem como você garantir a efetivação desses direitos sem ter um conselho tutelar forte e um conselho tutelar presente. E a gente tem que desmistificar essa figura do conselheiro tutelar, como algumas pessoas veem como um possível vilão. Não, pelo contrário, ele é o grande herói, digamos assim, das crianças e dos adolescentes. É aquela pessoa que está próxima à comunidade, né? Nós temos os órgãos de defesa, como o Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Poder Judiciário, mas quem realmente está ali próximo à população, né, que acompanha de perto todos os problemas e vai levar a eventual situação de risco mais grave ao Ministério Público, é o conselheiro tutelar. Mas, na grande maioria das vezes, o próprio conselho tutelar, né, que é um órgão colegiado, ele consegue resolver inúmeras situações que só ele conhece, porque ele, como ninguém, ele é um membro da comunidade. Para ser conselheiro tutelar, um dos requisitos é que ele resida no município. Então, mais do que qualquer um, ele conhece a realidade e é ele quem vai ser o primeiro a buscar a efetivação
de direitos e a promoção dos direitos e também assegurar que não ocorram violações a esses direitos. Ok, Verusca Medeiros, aliás, Sabrina Roussel, ela é membro da comissão das eleições do Conselho de São Fernando. Me conta como é que está lá o processo, como é que está aí as inscrições lá em São Fernando. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Marcos Jonas. Não errei seu sobrenome não, né? É Roussel? É Rousselli. Ô, Geraldinho, Rousselli. Você colocou Roussel. Tem o no final. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia aos ouvintes. No município de São Fernando, a gente, assim, tá com a esperança de que ultrapasse as 10 inscrições, né? Porque a gente precisa ter os suplentes também, após esse processo de escolha. E assim, né, enfatizar, como a doutora Uliana bem falou, a importância desse colegiado, né, desses conselheiros tutelares para a sociedade, né? Porque eu gosto muito de falar de que o Conselho Tutelar, ele é a institucionalização do ECA, né? Tudo que ele vai fazer, vai realizar, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a sociedade, tendo esse conhecimento, vendo o Conselho Tutelar com bons olhos, sem ser aquele órgão punitivo, infelizmente, que muitos da sociedade ainda veem, né? A gente acredita que ultrapasse essas inscrições e a gente consiga não prorrogar essas inscrições. No caso, lá em São Fernando, como é que se inscreve? Onde é que o local de inscrição? Certo, pronto. Lá em São Fernando está sendo realizada a inscrição no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS, a partir das 7 da manhã até as 14 horas da tarde. E, no caso, qual é a documentação necessária? Pronto, a documentação necessária são documentos pessoais, comprovando de residente, como a doutora Uliana, né, colocou, de que é necessário que essa pessoa esteja residindo no município. Então, isso precisa ser comprovado com comprovando de residência, né, precisa também documentos de ensino médio, né, também de experiência que tenha tido com criança e com adolescente. Eu esqueci de mais algum? Acredito que né? É basicamente isso. Então, assim, a documentação não é algo que seja de muita regalia, né? É algo simples, a inscrição é algo simples. Nós teremos provas no município de São Fernando, né? Que também será algo simples, né? Porque será diretamente ligado à criança e adolescente. Então, assim, tendo basicamente o que é o ECA, a legislação, né? Preceitos básicos da criança e adolescente, vai se dar muito bem nessa prova. São quantas vagas lá em São Fernando? São 5 vagas. Com mais 5 suplentes? Isso. Então, você tem que atingir no mínimo 10 registros de candidaturas, né? Isso. E a procura está boa? Como é que está esse processo? Na verdade, os suplentes, a gente precisa basicamente pelo menos de um, né? Um suplente para que, quando esse pessoal esteja tirando férias, né? Os cinco titulares, esse suplente esteja nesse período de férias, né? As inscrições de São Fernando estão sendo bem aceitas, né? A gente já tem um número razoável para o município. Como é que é? O Conselho Tutelar de São Fernando, ele é atuante? Como é que você analisa? Sim, nós temos, assim, bastante sorte, né? Que realmente os membros do Conselho Tutelar de São Fernando, hoje, eles são realmente bem atuantes. Eu, que sou assistente social do CRAS, vejo esse trabalho como de suma importância e vejo a participação deles em toda a sociedade. Deixa eu conversar agora com a Evanide Nóbrega, secretária de Saúde do município de Serra Negra e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Evanide, me conta um pouco da realidade de Serra Negra nesse processo aí, nessa expectativa aí para o registro de candidaturas e também o processo de escolha dos novos conselheiros. Bom dia. Bom dia, Marcos, ouvintes do rádio, doutora Liana e colegas aqui presentes. O processo as inscrições em Serra Negra, elas precisam melhorar o número de candidatos, de pessoas que vão se submeter, né, ao processo de escolha. A gente realmente tem uma dificuldade da procura em Serra Negra. E a gente tem intensificado. Não sei se o feriado que teve, né, alguns municípios relatam a questão do feriado. Algumas pessoas relatam a responsabilidade, mas a gente precisa ter responsabilidade em tudo que a gente assume na vida, né? Olha aqui meu histórico sempre foi de saúde, mas eu vi que a gente, participando daquelas reuniões da rede de proteção, Marcos, a gente percebe, e no dia a dia da saúde, a gente percebe o quanto a gente precisa ter responsabilidade em relação às crianças e adolescentes. São pessoas que estão
no mundo vulnerável, né? Por quê? Porque é a parte da sociedade que precisa de alguém para chegar junto dela. A gente tem crianças que têm abuso, a gente tem crianças que estão sendo maltratadas, a gente tem crianças que estão sendo esquecidas em casa, em outros lugares, e a gente precisa lembrar que essa pessoinha que veio ao mundo precisa de uma outra para ser tipo o protetor ou guardião. E nesse caso, o conselheiro tutelar tem também, porque não é só o conselheiro tutelar, né? É uma rede que a gente, na comarca de Caicó, tem isso muito bem instituído. Nós participamos mensalmente de uma reunião na DIREC com o juizado, promotoria e defensoria, certo? É uma rede em que está a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho de Direito. Então, a gente está junto nessa luta para que a gente possa modificar um pouco essa realidade que a gente está vendo de uns tempos que eu considero, assim, em relação à minha infância, muito esquisito e diferente, né? A minha infância saudável de brincar em rua. A gente brincava em rua. Isso não existe mais praticamente, né? Brincava de passar anel, de academia que a gente... Então, essas coisas não existem mais. Hoje é um celular, né? E ver a violência que a gente vê no dia a dia e em outros... não só aqui na nossa região ou Brasil, mas no mundo, porque isso está institucionalizado, né? E a gente precisa mudar um pouco dessa realidade. Não tem como o Ministério Público atuar diretamente, não tem como. Por quê? Porque não dá conta. É uma instituição que está lá, a promotora e uma secretaria. E o Conselho Tutelar é um braço aliado do Ministério Público. Exatamente, não só aliado do Ministério Público, mas aliado dos órgãos municipais, né, dentro do município. E isso é muito importante. A rede que também se forma, os equipamentos sociais dentro da assistência social. Você veja que a Secretaria de Assistência Social, antigamente, era só uma secretaria. Hoje não, hoje precisa de muito mais coisa para que a gente dê conta. E aí tá ligado realmente é o que eu comecei dizendo. As pessoas que estão mais vulneráveis, como a criança, o idoso, né? Que a gente tá aqui falando da criança e do adolescente. Então, assim, eu vejo essa importância e de que convidar as pessoas em Serra Negra para que elas possam se inscrever. Essas inscrições estão acontecendo no CREAS com Gabriel. Nós estamos desde ontem com o carro de som na rua, convidando, além de que a gente colocou nas redes sociais. A documentação é simples, né? Uma documentação simples, e a gente está lá para dar todo esse apoio ao candidato que quiser se inscrever. Então, em Serra Negra, as inscrições acontecem no CREAS, com Gabriel. Ele está até sexta-feira, e nós estamos pedindo realmente a Deus que dê tudo certo para não prorrogar. Gabriel já chega lá de 8 horas da manhã até meio-dia. Se for preciso a gente ir até a noite, nós vamos até a noite, se por acaso acontecer dos candidatos. Mas muitas pessoas já procuraram, né, informações, e a gente está confiante de que vai dar tudo certo. Agora, só lembrar que o prazo de inscrições se encerra sexta-feira, né? Sexta-feira, mas se for preciso prorrogar, a gente já conversou com a doutora Eliana. Tomara que não precise, né? Se Deus quiser. E no caso também lá são 5 vagas também? Também são 5 vagas, porque são 5 titulares e tem que ter suplente para, se acontecer alguma coisa, né? Como é que é a atuação do Conselho Tutelar de Serra Negra? Marcos, a gente tem uma trabalheira grande. Os meninos têm uma trabalheira grande, porque, como todo mundo já colocou aqui, quem falou, o Conselho Tutelar é um protetor, um guardião, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, se a gente tem notícia que tem uma criança que está vulnerável em algum embrião familiar, o Conselho Tutelar atua, né? Então, o Conselho Tutelar atua também na questão da adoção, quando se sabe que uma mãe vai adotar uma criança, e aí a gente faz essa procura para que essa adoção seja legal. Inclusive, nós temos um caso em Serra Negra que vai ser de adoção de crianças. Quando se tem notícias de abuso sexual, né, ou violência doméstica, então essa é a atuação. Ele é o guardião dos direitos da criança e do adolescente. Mas ele não é sozinho,
Isso é importante dizer para quem quiser ir. Ele não é só. É uma responsabilidade e uma missão, mas não está sozinho. Porque junto com ele existem todos os outros órgãos que são bastante atuantes. E aí eu quero aqui trazer o Ministério Público e o Juizado. Né? Nós temos uma pessoa, doutora Oliana e doutor André, que não deixa a gente na mão. Eles realmente atuam e na hora que precisa atuar com veemência, eles estão lá fazendo isso. Que bom, né? Deixa eu conversar agora com a Verusca Medeiros, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da terra de Alino Julião, terra do Bordado, Timbaúba dos Batistas, né? Verusca, bom dia. Me conta como é que está aí o processo, né, de inscrições, de registro de candidaturas lá em Timbaúba dos Batistas. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Lá em Timbaúba a gente está com o processo ainda em andamento. As inscrições, também como Serra Negra, né, estão lentas, mas a gente espera atingir a meta daqui para sexta-feira. As pessoas estão me perguntando muito sobre o edital. A gente disponibilizou, né, no site da prefeitura, nas redes sociais. É só dar uma entradinha lá, o pessoal de Timbaúba, e baixar o edital para dar uma lidinha. As inscrições também estão sendo feitas no Complexo Social, das 8 às 11 horas, no período da manhã, né? E à tarde, de 1 às 5 horas. Aí lá em Timbaúba tem esse diferencial, que no caso as inscrições acontecem nos 2 turnos, não é isso? De 8 às 11? E de 1 às 5. Até sexta-feira também? Até sexta-feira. E como é que está a procura? Está boa lá? Também estamos como Serra Negra, né? A fala da minha colega foi muito bem colocada, também são as minhas, a gente passa pela mesma coisa, parecido nos municípios. Estamos com 3 inscrições até o momento, mas até sexta-feira espero que o pessoal se anime em se candidatar, né, para o processo de escolha e que a gente faça uma boa eleição. Como é que é a atuação do Conselho Tutelar de Timbaúba dos Batistas? Como eu posso falar? A gente mora numa cidade pequena, talvez seja isso que dê até medo, né, das pessoas fazerem a sua inscrição, concorrer a uma vaga. Mas a gente lá é um município pacato, então a gente funciona, o Conselho Tutelar eu vejo muito assim, como mais fiscalizador, né? Também como Serra Negra não está só, além da fala da minha colega, lá no município a gente atua muito em rede. Estamos também com o selo Unicef e a gente uniu o selo Unicef à rede e o trabalho está sendo muito bom. Então, a gente colocou até o Conselho Tutelar também para estar nas reuniões do selo Unicef. Criou-se uma rede de proteção realmente da criança, né? E com isso, que eu não fazia parte, né, da presidência do CMDCA, eu era vice e entrei nessa também, uma loucura. Loucura boa, né? É uma loucura bem, boa. Né? Eu até descobri outras coisas que me faz bem essa luta, né, pelos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente encabeçou tudo e tá um trabalho em rede muito bacana e eu acho que esses próximos 2 anos vai ser muito proveitoso para Timbaúba. Então, eu faço um apelo a quem ainda não fez sua inscrição para fazer e entrar nessa luta pelo direito da criança e do adolescente no nosso município. Doutora Oliana, ouvimos aqui relatos, né, de Serra Negra, de Timbaúba dos Batistas e de São Fernando, praticamente a mesma situação, a baixa procura aí pelas inscrições dos registros de candidaturas. É o peso do cargo, né? É o peso da responsabilidade também, né? Como é que a senhora, pela sua experiência há muitos anos à frente do Ministério Público, dá para justificar essa baixa procura nas inscrições? Talvez seja realmente as pessoas não conheçam, né, o que seja realmente o trabalho do Conselho Tutelar e tenham medo, receio de assumir a responsabilidade. Mas, como a gente falou aqui, o membro do Conselho Tutelar não atua sozinho, né? Ele é um braço muito forte, principalmente, além do poder público, com quem ele tem que dialogar frequentemente, né, porque ele tem o poder de requisitar serviços, né, para uma família, por exemplo, que esteja necessitando, muitas vezes uma situação de vulnerabilidade de uma criança, porque a família precisa também de uma assistência. Então, o Conselho Tutelar está ali para ter esse olhar, para dialogar com o município, mas também muito forte com o poder, com o próprio Ministério Público, né? Então, eu me recordo bem que até na época da pandemia,
enquanto nós todos estávamos trabalhando online, então a gente não parava de falar com o Conselho Tutelar porque as violações não param, né? Então, até na pandemia era direto a gente falando por meio de videoconferência, né? A gente sempre presente. O Ministério Público realmente é um aliado do Conselho Tutelar nessa luta, né? Então, a gente quer, essa vinda aqui também é para isso, para desmistificar esse eventual receio que as pessoas tenham, né? Não tenham medo, é uma função muito nobre, né? E, enfim, há uma seleção, o município de Caicó, por exemplo, não tem essa seleção, como o pessoal do Conselho de Direitos de Caicó ainda não chegou, como todo mundo falou, né, do período das inscrições, eu vou falar aqui, tá certo? No caso de Caicó, as inscrições estão sendo feitas das 7h30 da manhã às 12h30, na Casa da Cidadania, que é na rua Felipe Guerra, 379 Centro, Caicó. A antiga prefeitura ali, a vizinho ao Santuário do Rosário. Né? O ouvinte até pergunta aqui, inclusive o local de inscrição aqui em Caicó. A antiga prefeitura, Casa da Cidadania. Né? Exatamente. 7h30 às 11h30. É isso? 12h30. 7h30 às 12h30. Então, quem quiser, se você quer se candidatar a uma vaga, né, ao processo de escolha, né, isso, do Conselho Tutelar, São Fernando, Timbaúba, Serra Negra, Caicó, né, e você tem até a próxima sexta-feira para poder fazer a sua inscrição. Claro que existe uma remuneração, né, até significativa, mas tem que ter algum critério, por exemplo, quais são os critérios que as pessoas têm que ter, tem que gostar de trabalhar com criança e adolescente, quais são os principais critérios? Assim, os critérios mínimos são os que o Estatuto prevê, né, idade acima de 21 anos, né, residir na comarca e ter uma experiência na área da infância e adolescência, né, que essa experiência também não é nada extraordinário. Você pode já ter, por exemplo, a gente aceita, né, eu acho que até diante para abarcar o maior número de pessoas, mas que tem esse perfil também, vamos deixar aqui claro que não há, né, um desespero para que qualquer pessoa seja conselheiro tutelar. Não, e você vai tem que ter um mínimo de experiência. afinidade com esse tema. E você vai pegando também experiência no dia a dia, né? Exatamente, mas muitas vezes o professor tem muita experiência, aquele que trabalha, já auxiliou numa creche, aquele que participou de alguma forma dos órgãos, né, de proteção, que já foi o conselheiro de direitos, por exemplo. Enfim, já veio o caso de eu já ministrei curso de alguma questão esportiva. Isso tudo é considerado experiência na área da infância e da adolescência, né? Se você já tenha trabalhado com criança. Depois da inscrição, qual o próximo passo? Bom, após as inscrições, né, que se encerram na sexta-feira, dia 5, a gente já acertou aqui que todos os municípios... a relação dos inscritos é para ser publicada, né? Porque pode haver impugnação de eventual candidatura. Sim, a questão da conduta é ilibada, né? Então, por exemplo, se você tiver alguma condenação criminal, é claro que a gente tem que observar o perfil, né, daquele candidato. Então, por exemplo, saiu a lista dos inscritos, né? E aí, porventura, a comissão eleitoral passou batido alguma vedação, que aquela pessoa não seria apta a exercer o cargo. Então, qualquer cidadão tem o prazo também de impugnar aquela candidatura, salvo engano, porque cada lei prevê um prazo específico, mas, salvo engano, são 5 dias, né? Você se recorda? São 5 dias após a publicação da lista dos inscritos, né? Então, se houver impugnação, então, o Conselho, a Comissão Eleitoral vai decidir, isso tudo com muita transparência, né? E, enfim, passado toda e qualquer impugnação, ou se não houver impugnação, aí já começa, né, digamos, os trabalhos de divulgação das candidaturas, né? E é diferente de um processo eleitoral, mas ao mesmo tempo tem muita semelhança, né, com relação a condutas vedadas, né? Então, por exemplo, a divulgação da candidatura deve ser algo individual. Pode ser por meio das redes sociais. Pode sim, mas não pode, por exemplo, haver aquele abuso do poder econômico, né? De vir um político, por exemplo, ou uma empresa investir muito dinheiro naquele candidato de forma que haja uma desigualdade no pleito, né? Então, isso tudo a gente tem que observar porque é semelhante a uma eleição. Não pode haver, por exemplo, abuso do poder religioso também, né? Por exemplo, determinada religião. Em igreja, né? Isso. Fazer aquela campanha em massa para candidato X. Então, essa campanha, digamos, essa divulgação do nome deve ser de forma individual e de forma mais equânime possível. Ontem até me perguntaram, pode haver um debate entre os candidatos?
Pode, é salutar, né? Até Vamos que a fazer um população... debate aqui no programa, então, com os É. candidatos. Vamos, primeiro passo é conseguir os inscritos, né? Aí, sim, essa questão dos 5, Marcos, só esclarecendo que o próprio estatuto coloca que tem que ser no mínimo 5, né? Isso no Brasil todo? É, no Brasil todo. E os suplentes também é diferente de uma questão do eleitoral, né? Que você só tem um suplente para cada candidato. Não. No caso do processo do conselho, quem logrou êxito, né? No caso, Caicó não tem prova, mas os outros municípios que têm prova, quem conseguiu passar na prova e foi habilitado, vai ficar naquela lista classificatória, né? Porque muitas vezes aqueles suplentes, vamos dizer que passaram 20 pessoas, então vai ficar uma lista de 20, né? Então, vai na ordem chamando eventual suplente, porque tem questão de licença médica, férias, às vezes o próprio conselheiro pede para se desligar porque passou em um concurso público, uma outra oportunidade de trabalho, né? Então, essa lista é bem larga, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha o maior número de inscritos possíveis, porque a oportunidade de ser chamado também é bem considerável. O Danilo Bezerra, ele é assistente social, acho que lá em Santana do Matos, é daqui de Caicó. Ele coloca o ECA, a Lei Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige experiência. Em Serra Negra também não exige experiência, mas exigirá a participação em prova de conhecimento específico. Já falou sobre isso aqui, inclusive, né, Evaneide, né? No caso, como é que é essa questão da prova de conhecimento específico? Porque a lei, ela prevê, né, que os candidatos, eles façam uma prova de conhecimento específico, que é como o Célio disse, a prova sobre o ECA, certo? Já que eu vou trabalhar na área, então eu tenho que saber minimamente de alguma coisa. Porque a experiência a gente vai pegando no dia a dia. No dia a dia, né? A gente tá aqui, a gente não sabia como é que seria isso. Eu ainda estou iniciando, né? Eu estou no primário ainda, nesse campo que eu estou atuando também. Então, a prova vai ser aplicada no dia 23, né? 27 de... Mas isso só em Serra Negra? Não, na comarca. Mas menos Caicó. Caicó, porque a lei de Caicó, que precisa ser atualizada, não prevê. Dos outros municípios, essa lei já foi atualizada. E assim, quero agradecer a participação de Danilo. Danilo é o assessor técnico, né, de alguns municípios, Danilo que falou aí, e ajuda muita gente, principalmente amigos, não estou iniciando, né, nessa área. Então, o importante é isso, é saber que tem essa prova, ele tem que acertar 50%, é uma prova que ela será feita pela Comperv, certo? Sobre o tema, e a gente fica responsável pela aplicação dessa prova, e também o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente é o responsável pelo processo de escolha. É por isso que a gente está aqui. Ele é conduzido pelo Conselho, certo? Então, são membros que estão na sociedade, né? Do gestão e sociedade de cada município, e do qual a gente fica responsável por organizar o processo de escolha. Ok, então eu queria que você falasse agora para Serra Negra, fizesse um convite aí para que as pessoas que nos escutam lá, pelo amor de Deus, se inscrevam aí, né? Até a próxima sexta-feira para disputar aí uma vaga no conselho. Pessoal, mas assim, no convite muito saudável, né? Convocando para que a gente possa se sensibilizar com a causa da criança e do adolescente. São nossos filhos, né? São nossos filhos que estão nas escolas, que estão em cada família. E a gente precisa cuidar deles. E nesse cuidado, a gente precisa ter essa pessoa do conselheiro tutelar, que foi uma pessoa muito importante, que foi criada essa função no Brasil. Eu nem sei se nos outros países tem isso, mas no Brasil a gente tem. Em alguns municípios é até pouco número, porque ele é por parâmetro populacional, até tantos mil habitantes, o número é de 5. Então, você tem um município como Timbaúba, de 4 mil habitantes, São Fernando, Serra Negra, 8 mil, e vai ter Caicó, com mais de 60 mil habitantes, com os mesmos 5. A gente até questionou isso na rede de proteção. Porque quando a gente foi fazer a escala, quando eu estava em Caicó, e a gente foi fazer a escala para a festa de Santana, a gente sentiu a falta, pelo número de dias, 10 dias de festa, você só tinha o quê? 10 conselheiros para você fazer uma escala. Então, a gente sente essa dificuldade num município maior. Mas num município pequeno é tranquilo, dá para a gente conduzir. É uma rede, ele não está sozinho. Você não vai estar sozinho. Então, você vai estar junto com um monte de gente, com muita gente, para
conduzir o processo, né? Mas lembrando bem que a gente precisa ter responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela não é única do conselheiro tutelar. A responsabilidade é de todos que estão trabalhando, principalmente na administração pública. Não é isso? Então, assim, quero convidar todo mundo, convocar, vamos escrever e que a gente se apaixona pela causa. Ok, obrigado por sua participação aqui no nosso programa, né? Sabrina, falar agora para São Fernando, um convite especial para que as pessoas possam até a próxima sexta-feira fazer a sua inscrição, quem desejar, claro, disputar uma vaga no Conselho Tutelar. Como bem Evaneide colocou, né, essa participação do Conselho Tutelar, ela não é sozinha, ela não é somente o colegiado, né, é toda uma rede. Então, assim, quem quer se preparar para disputar essa vaga, né, de conselheiro tutelar, ele vá sabendo de que existem outras mãos, existem outros braços, existem outras cabeças, né, eles não vão estar sozinhos. Então, esse receio, muitas vezes, das pessoas não participar do conselho, desse processo de escolha, talvez seja isso, né, desse medo de trabalhar, desse novo, né, exige muita responsabilidade, claro, mas, assim, existe toda uma rede para isso. Então, aqui, eu me coloco à disposição, porque eu sou uma das que recebo as inscrições no CRAS, né, para tirar todas as informações, todas as dúvidas nesse período de inscrições. E eu peço, né, encarecidamente aos municípios de São Fernando de que façam as inscrições, porque é realmente um trabalho prazeroso. Quando a gente entra para trabalhar com criança e adolescente, nós nos fortalecemos, claro, né, e é de suma importância esse papel do Conselho Tutelar. Ok, obrigado por sua participação. Verusca, falar agora para Timbaúba dos Batistas, né, convida aí essa turma querida para que possa ir fazer a inscrição para disputar uma vaga no Conselho Tutelar. Ok. Eu quero pedir a você que tem, né, o dom para a criança, para o adolescente, que pensa em fazer diferente. Faça sua inscrição e venha nos ajudar nessa causa da criança e do adolescente. Venha ser um conselheiro tutelar. Ok, obrigado por sua participação. A doutora Liana vai convidar para Caicó, né? Convidar para Caicó e para todo o Seridó. Só para lembrar que a gente está aqui falando aqui da comarca de Caicó, mas se eu estiver equivocado, me corrija, o prazo de inscrições também se encerra nos demais municípios do Seridó na próxima sexta-feira, né? Então, é importante que você também que nos escuta em Acari, Jardim do Seridó, enfim, todos os municípios do Seridó também se atentem para isso. Doutora, obrigado por sua participação. Você sabe que o espaço aqui sempre vai estar aberto para o Ministério Público, para os conselhos tutelares, enfim, todos os órgãos que defendem a criança. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Isso, Marcos. Lembrando que realmente é um processo unificado. Então, em todo o estado, outras pessoas que estejam ouvindo, por acaso, se encerra também na sexta-feira, dia 5, as inscrições, certo? E vou falar por Caicó, já que o pessoal aqui não pôde vir, para conclamar a toda a população que tenha um interesse na causa da defesa da criança e do adolescente, que procure, né, a Casa da Cidadania, a Casa dos Conselhos, e faça a sua inscrição. É uma função, como eu disse, muito nobre, essencial. Você não estará sozinho, você terá o apoio, né, da rede de proteção da infância e da adolescente. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho dos atuais conselheiros de todos os municípios da comarca, né? São guerreiros, digamos assim, tanto de Caicó, Serra Negra, São Fernando, Timbaúba dos Batistas. Quero realmente elogiar a dedicação, certo? Porque a gente pode contar sempre que necessário, né? Tem muita boa vontade, todos os conselheiros, e a gente espera que os novos, né, que venham a ser escolhidos pela sociedade também tenham esse mesmo engajamento. Não tenha medo. Essa questão da experiência que eu coloquei depende da lei municipal, né, de cada lugar. Por exemplo, tem municípios como Caicó que não faz as provas e coloca uma experiência mínima na área, né? Mas o ideal, não tenham medo, porque é sempre tempo de aprender, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito acessível, que inclusive deveria ser melhor trabalhada nas escolas, mas é uma lei de fácil compreensão a todos, né? E o conselheiro existem capacitações que são feitas quando ele toma posse, após ele tomar posse, e durante toda a jornada como conselheiro existem oportunidades de capacitações. Então,
ele sempre vai poder aprender mais. Então, se você não tem experiência, tem um certo receio, não é por isso que você deve não se inscrever. Pelo contrário, você terá sempre a oportunidade de estar aprendendo junto. E na rede de proteção, todos nós aprendemos, né? É verdade que a cada caso que surge, né, a rede toda se reúne e juntos, né, a área da saúde, da educação, da assistência social, todos juntos conseguimos apontar uma melhor solução para aquela problemática. Isso é muito válido, isso é muito salutar, é muito gratificante, né? Então, eu encerro minha fala agradecendo a oportunidade, Marcos, de estar aqui falando para vocês da Rádio Rural e conclamando a população que faça a sua inscrição, né? Pessoal de Caicó, São Fernando, Serra Negra, Timbaúba dos Batistas, em especial, faça a sua inscrição até sexta-feira para que a gente possa ter um processo de escolha, né, com o maior número possível de candidatos, até para dar uma maior legitimidade ao pleito. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Liana. 7h50.